hoje com o capítulo 6. Eu não me lembro, mas acho que é o capítulo 6 de A Maldição do Titã. E bom, como esse vídeo tem o intuito de fazer relaxar, dormir, sentir soninho, eu peço agora que você curta aqui embaixo esse vídeo, tá? Se inscreva no canal, comente, compartilhe e se tiver condições, veja os links na descrição. Tem o meu Apoia-se, a minha vaquinha online, e aí você ajuda financeiramente aqui o canal se você tiver condições disso, tá bom? E como eu comentei, o capítulo acho que é o 6, tenho quase certeza. Deixa eu só dar uma olhadinha. Isso, é o capítulo 6. E a gente tem os outros 5 capítulos desse livro em vídeo aqui no canal também. E para quem não sabe, A Maldição do Titã, ele é o terceiro livro da saga que ele faz parte, né, que é Percy Jackson e os Olimpianos. E nós temos também os outros 2 livros em ASMR aqui no canal também, tá bom? Então, se você estiver vendo pela história e você quiser acompanhar desde o início, eu sugiro que veja os outros vídeos. Mas se você estiver apenas pelo relaxamento, apenas para ouvir minha voz lendo alguma coisa, fique tranquilo, fique à vontade também. Não tem problema você assistir apenas esse vídeo, tá bom? Mas seja bem-vindo ao canal e quiser explorar também, fique à vontade. Sinta-se em casa. Novamente, para quem é novo aqui no canal, né? Saiba que durante a leitura eu vou alternando entre essa voz e essa voz, porque existem pessoas que preferem que eu fale assim e existem pessoas que preferem que eu fale assim. Então, para agradar a gregos e troianos e quem gosta dos dois tipos também, a gente vai fazendo dessa forma, então, tá bom? Como eu falei, estamos no capítulo 6 e o nome do capítulo é Um Velho Amigo Morto Vem Visitar. Na manhã seguinte, após o café da manhã, contei a Grover sobre meu sonho. Estávamos sentados na campina, observando os sátiros correrem atrás das ninfas do bosque pela neve. As ninfas haviam prometido beijar os sátiros caso fossem pegas, mas nunca eram. Em geral, a ninfa deixava o sátiro se aproximar bastante, então se transformava numa árvore coberta de neve, e o pobre sátiro se chocava contra ela impetuosamente, e ainda acabava coberto por uma pilha de neve. Quando contei a Grover o pesadelo, ele começou a torcer no dedo o pelo desgrenhado de sua perna. O teto de uma caverna desabou sobre ela? Perguntou ele. Sim, que diabos isso quer dizer? Grover balançou negativamente a cabeça. Não sei, mas depois do que Zoe sonhou... Epa, o que está dizendo? Zoe teve um sonho assim? Eu não sei exatamente. Por volta das 3 da manhã, ela foi à casa grande e exigiu falar com Kiron. Parecia que estava em pânico. Espere, como é que você sabe disso? Grover enrubesceu. Eu estava mais ou menos acampado do lado de fora do chalé de Artemis. Para quê? Só para estar, você sabe, perto delas. Você é um rastejador com cascos. Não sou, não. Seja como for, eu a segui até a casa grande, me escondi no arbusto e observei tudo. Ela ficou transtornada de verdade quando Argus não a deixou entrar. Foi uma cena um tanto perigosa. Tentei imaginá-la. Argus era o chefe da segurança do acampamento. Um sujeito grandalhão e louro, com olhos pelo corpo todo. Ele raramente aparecia, a menos que alguma coisa séria estivesse acontecendo. Eu não gostaria de apostar numa luta entre ele e Zoe Doce Amarga. O que foi que ela disse? Perguntei. Grover fez uma careta. Bem, ela começa a falar numa linguagem muito antiquada quando fica nervosa.
Assim foi meio difícil entender, mas era algo sobre Ártemis estar em apuros e precisar das caçadoras. E então ela chamou Argos de energúmeno. Acho que isso é algo ruim. E então ele a chamou de Ei, espere. Como é que Ártemis pode estar em apuros? Bem, finalmente Kiron apareceu de pijamas e seu rabo de cavalo com bobs e... Ele usa bobs no rabo. Grover cobriu a boca. Desculpe, disse eu. Continue. Bem, Zoe disse que precisava de permissão para deixar o acampamento imediatamente. Kiron não concedeu. Ele lembrou a Zoe que as caçadoras deveriam permanecer aqui até receberem ordens de Ártemis. E ela disse... Grover engoliu em seco. Ela disse... Como é que vamos receber ordens de Ártemis se ela está perdida? Como assim perdida? Como se ela precisasse de informações para se localizar? Não, acho que ela quis dizer desaparecida, levada, sequestrada. Sequestrada? Tentei me acostumar com a ideia. Como é que se pode sequestrar uma deusa imortal? Isso é possível? Bem, sim, quer dizer, aconteceu com Perséfone. Mas ela era, a deusa das flores. Grover pareceu ofendido. Da primavera. Que seja, Ártemis é muito mais poderosa. Quem poderia sequestrá-la? E por quê? Grover balançou a cabeça negativamente, infeliz. Não sei. Cronos? Ele ainda não pode ter todo esse poder. Pode? A última vez que tínhamos visto Cronos, ele estava em pedacinhos. Bem, nós não o víramos de verdade. Milhares de anos atrás, após a grande guerra entre titãs e deuses, os quais o haviam cortado em pedacinhos com sua própria foice e espalhado os pedaços no Tártaro, que é, assim, uma espécie de lixeira reciclável e sem fundo em que os deuses jogam seus inimigos. 2 verões atrás, Cronos nos havia traído à beira do abismo e quase nos arrastara para lá. Então, no último verão, a bordo do cruzeiro demoníaco de Luke, víramos um caixão de ouro no qual Luke afirmava estar convocando o Senhor Titã, pedaço por pedaço, a cada vez que alguém se juntava à causa deles. Cronos podia influenciar as pessoas com sonhos e enganá-las, mas eu não via como ele poderia sobrepujar Ártemis fisicamente, se ainda era uma espécie de pilha de adubo do mal. Não sei, disse Grover. Acho que alguém saberia se Cronos tivesse se recomposto. Os deuses estariam mais nervosos, mas ainda assim, é estranho você ter um pesadelo na mesma noite que Zoe. É quase como se estivessem conectados, completei. Mais além, na campina congelada, um sátiro deslizou nos cascos enquanto perseguia uma ninfa de árvore ruiva. Ela deu uma risadinha e estendeu os braços enquanto ele corria em sua direção. Pop, ela se transformou em um pinheiro e ele se esborrachou contra o tronco em alta velocidade. Ah, o amor, suspirou Grover sonhador. Pensei no pesadelo de Zoe, que ela teve apenas algumas horas após o meu. Preciso falar com Zoe, disse eu. Antes de você ir, Grover tirou algo do bolso do casaco. Era um prospecto dobrado em 3, como um folheto de viagem. Lembra-se do que você disse sobre como era estranho as caçadoras terem simplesmente aparecido em Westover Hall. Acho que elas poderiam estar nos vigiando. Vigiando? O que quer dizer com isso? Ele me entregou o folheto. A primeira página dizia: uma escolha sábia para o seu futuro. Dentro viam-se fotos de jovens donzelas envolvidas em atividades de caça, perseguindo monstros, atirando flechas. Havia legendas como benefícios para a saúde, imortalidade e o que isso significa para você, e um amanhã sem garotos. Encontrei isso na mochila de Annabeth, disse Grover. Eu o encarei. Não estou entendendo. Bem, me parece... Talvez Annabeth estivesse pensando em se juntar a elas. Gostaria de dizer que recebi bem a notícia, mas a verdade era que eu queria estrangular as caçadoras de Ártemis, uma donzela eterna de cada vez. Tentei me manter ocupado pelo restante do dia,
mas eu estava morto de preocupação com Annabeth. Fui para a aula de lançamento de dardos, mas o campista de Ares responsável me pôs para fora depois que me distraí e atirei o dardo no alvo antes que ele saísse do caminho. Pedi desculpas pelo buraco em sua calça, mas mesmo assim ele me expulsou imediatamente. Visitei os estábulos de Pegasus, mas Helena Beauregard, do chalé de Afrodite, estava discutindo com uma das caçadoras, e decidi que era melhor não me envolver. Depois, sentei-me nos galpões de bigas vazios e fiquei ruminando. Lá embaixo, nos campos de arco e flecha, Kiron conduzia o treino de tiro ao alvo. Eu sabia que era a melhor pessoa para eu conversar naquele momento, mas alguma coisa me deteve. Tinha a sensação de que Kiron iria tentar me proteger, como sempre fazia. Talvez não me dissesse tudo o que sabia. Olhei para outra direção. No topo da colina meio-sangue, o Sr. D e Argos alimentavam um filhote de dragão que guardava o velocino de ouro. Então a ideia me ocorreu. Ninguém estaria na casa grande. Havia alguém mais, alguma coisa a quem eu poderia pedir orientação. O sangue zumbia em meus ouvidos, enquanto eu corria para a casa e subia as escadas. Eu só fizera isso uma vez antes, e ainda tinha pesadelos com aquilo. Abri o alçapão e entrei no sótão. O ambiente estava escuro, poeirento e atravancado de lixo, exatamente como eu lembrava. Havia escudos sem alguns pedaços, em decorrência de mordidas de monstros, espadas entortadas no formato da cabeça de demônios e um bocado de animais empalhados, como uma árpia e uma piton laranja brilhante. Ao lado da janela, sentada num banco de 3 pernas, estava a múmia enrugada de uma velha senhora com um vestido tingido à moda hippie, o oráculo. Obriguei-me a andar até ela, esperei que a névoa verde subisse da boca da múmia, como da outra vez, mas nada aconteceu. Oi, cumprimentei. Ah, o que há de novo? Estremeci de tão estúpido que aquilo soou. Não podia haver muita coisa de novo quando você está morto e preso no sótão, mas eu sabia que o espírito do oráculo estava lá, em algum lugar. Eu podia sentir uma presença fria ali, como uma serpente enrodilhada, adormecida. Tenho uma pergunta, anunciei um pouco mais alto. Preciso saber sobre Annabeth. Como posso salvá-la? Nenhuma resposta. O sol entrava pela janela suja do sótão, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Esperei ainda mais. Então fiquei com raiva. Estava sendo ignorado por um cadáver. Muito bem, disse eu. Ótimo, vou descobrir por mim mesmo. Virei-me e esbarrei numa mesa grande cheia de souvenirs. Parecia mais amontoada de coisas do que da última vez em que eu estivera ali. Os heróis guardavam todo tipo de objeto no sótão. Troféus de buscas que já não queriam em seus chalés ou objetos que traziam lembranças dolorosas. Eu sabia que Luke havia guardado uma garra de dragão em algum lugar por ali. Aqui havia deixado a cicatriz em seu rosto. Havia um cabo de espada quebrado com a etiqueta "Isso quebrou e Leroy foi morto, 1999". Então avistei um lenço de seda rosa com uma etiqueta presa. Peguei a etiqueta e tentei lê-la. Lenço da deusa Afrodite, recuperado em Aqualândia, Denver, Colorado, por Annabeth Chase e Percy Jackson. Fiquei olhando o lenço. Eu havia me esquecido completamente dele. 2 anos antes, Annabeth tomara esse lenço das minhas mãos e dissera algo como: "Ah, não, fique longe dessa magia de amor." Eu simplesmente havia suposto que ela o jogara fora. E, no entanto, ali estava. Ela o guardara esse tempo todo? E por que havia escondido no sótão? Voltei-me para a múmia. Ela não se movera, mas as sombras em seu rosto faziam parecer que estava sorrindo de uma forma horripilante. Larguei o lenço e tentei não sair correndo em direção à saída. Naquela noite, após o jantar, eu estava seriamente disposto a derrotar as caçadoras e capturar a bandeira. Seria um jogo de curta duração.
apenas 13 caçadoras, incluindo Bianca D'Angelo, e aproximadamente o mesmo número de campistas. Zoe Dulceamarca parecia muito contrariada. Ela ficava olhando ressentida para Kieran, como se não acreditasse que ele a estava obrigando a fazer aquilo. Outras caçadoras tampouco pareciam muito felizes. Ao contrário da noite anterior, elas não estavam rindo nem brincando. Simplesmente se acotovelavam no pavilhão do refeitório, sussurrando nervosamente entre si, enquanto prendiam suas armaduras. Algumas até pareciam ter estado chorando. Creio que Zoe lhes havia falado de seu pesadelo. Em nossa equipe, tínhamos Beckendorf e 2 outros caras de Hefesto, alguns do chalé de Ares, embora ainda parecesse estranho que Clarice não estivesse ali, os irmãos Stoll e Nico do chalé de Hermes e algumas crianças de Afrodite. Era estranho que o chalé de Afrodite quisesse participar do jogo. Em geral, eles se sentavam à margem, conversavam e ficavam olhando seus reflexos no rio e coisas assim. Mas quando souberam que íamos enfrentar as caçadoras, ficaram ávidos para ir. Vou mostrar a elas como o amor é desprezível, grunhiu Selena Beauregard, enquanto prendia a armadura. Vou transformá-las em pó. Com isso, restávamos Thalia e eu. Eu assumo o ataque, ofereceu-se Thalia. Você assume a defesa. Ah, hesitei, pois estava prestes a dizer o mesmo, só que ao contrário. Você não acha que com o escudo e tudo é melhor você ficar com a defesa? Thalia já tinha Aegis no braço, e mesmo nossos colegas de equipe estavam mantendo uma certa distância dela, tentando não acovardar-se diante da cabeça de bronze da Medusa. Bem, eu estava pensando que ele constituiria um ataque melhor, disse Thalia. Além disso, você tem mais prática com a defesa. Fiquei em dúvida se ela estava zombando de mim. Eu tinha tido algumas experiências bem ruins com a defesa na captura da bandeira. No meu primeiro ano, Annabeth havia me colocado como uma espécie de isca. Eu quase fora morto com lanças e depois quase devorado por um cão infernal. Está bem, sem problema, menti. Legal. Thalia virou-se para ajudar alguns filhos de Afrodite que estavam tendo dificuldades para vestir suas armaduras sem quebrar as unhas. Nico D'Angelo correu até mim com um sorriso aberto no rosto. Percy, isso é incrível! O capacete de bronze com pena azul estava caindo em seus olhos e a couraça do peito eram 6 números maior. Perguntei-me se eu tinha ficado tão ridículo quando chegara ali. Infelizmente, era provável que sim. Nico levantou a espada com esforço. Vamos chegar a matar a outra equipe? Bem, não. Mas as caçadoras são imortais, não são? Só morrem se caírem em batalha. Além disso, seria incrível se a gente simplesmente assim ressuscitasse quando fosse morto, para que pudesse continuar lutando e... Nico, isto é sério. Espadas de verdade, elas podem machucar. Ele me fitou, um tanto desapontado, e percebi que tinha falado como minha mãe. Puxa, isso não era um bom sinal. Dei tapinhas no ombro de Nico. Ei, é legal. Apenas siga a equipe. Fique fora do caminho de Zoe. Vamos arrasar. O casco de Kieran ecoou no chão do pavilhão. Heróis, chamou ele. Vocês conhecem as regras. O riacho é a linha divisória. A equipe azul, do acampamento Meio-Sangue, fica com o lado oeste dos bosques. As caçadoras de Ártemis, a equipe vermelha, ficam com o lado leste. Eu serei o juiz e médico do campo de batalha. Nada de ferimentos intencionais, por favor. Todos os itens mágicos são permitidos. Assumam suas posições. Maneiro, sussurrou Nico ao meu lado. Que tipo de itens mágicos? Será que vou ganhar um? Eu estava prestes a dizer que não, quando Thalia me chamou. Equipe azul, siga-me. Todos gritaram e a seguiram. Tive de correr para alcançá-los e tropecei no escudo de alguém. Acabei não parecendo muito um co-capitão. Estava mais para um idiota. Fincamos nossa bandeira no topo do punho de Zeus, um grupo de pedras no meio do bosque, a oeste, que, se você olha do ângulo certo, parece um imenso punho emergindo do chão. Se olhar para ele de qualquer outro ponto, parece uma pilha
gigantescos cocôs de alce, mas Tyrion não os deixava chamar o lugar de pilha de cocô, principalmente depois de ter sido batizado em homenagem a Zeus, que não tem lá um senso de humor dos melhores. De qualquer maneira, era um bom lugar para fincar a bandeira. A rocha mais alta tinha uns 6 metros de altura e era muito difícil de escalar, de modo que a bandeira se encontrava claramente visível, como as regras diziam que deveria ser, e não era importante o fato de os guardas não terem permissão de ficar a menos de 10 metros dela. Deixei Nico de guarda com Beckendorf e os irmãos Stoll, achando que ele estaria fora do caminho e em segurança. Vamos mandar uma isca para a esquerda, disse Thalia ao grupo. Silena, você cuida disso. Entendido. Leve Laurel e Jason. São bons corredores. Abra um amplo arco em torno das caçadoras. Atraia o maior número delas que puder. Vou conduzir o grupo de ataque principal para a direita e pegá-las de surpresa. Todos assentiram. Parecia um bom plano. E Thalia o expôs com tamanha confiança que não havia mais nada a fazer, senão acreditar que ia dar certo. Thalia olhou para mim. Algo a acrescentar, Percy? Sim. Fiquem atentos à defesa. Temos 4 guardas e 2 patrulheiros. Não é muito para um bosque grande. Vou estar em movimento. Gritem se precisarem de ajuda. E não deixem seus postos, disse Thalia. A menos que vejam uma oportunidade de ouro, acrescentei. Thalia fez uma careza. Não deixem seus postos de jeito nenhum. Certo, a menos... Percy! Ela tocou meu braço e me deu um choque. Todo mundo pode dar choques estáticos no inverno, mas quando Thalia faz isso, dói. Acho que é porque o pai dela é o deus dos raios. Ela tem fama de chamuscar as sobrancelhas das pessoas. Desculpe, disse Thalia, embora sua voz não houvesse um tom de desculpas. Bem, todo mundo entendeu? Todos assentiram. Então nos separamos em pequenos grupos. A trombeta soou e o jogo teve início. O grupo de Silena desapareceu no bosque à esquerda. O grupo de Thalia esperou alguns segundos e então disparou para a direita. Esperei que algo acontecesse. Subi no punho de Zeus a fim de ter uma boa visão do bosque. Eu me lembrava de como as caçadoras haviam irrompido no meio da floresta quando lutaram com um mantícore. Estava preparado para algo assim. Um ataque maciço que poderia nos dominar. Mas nada aconteceu. Avistei Silena e seus 2 patrulheiros. Atravessavam correndo uma clareira, seguidos por 5 caçadoras, levando-as para dentro do bosque e afastando-as de Thalia. O plano parecia estar funcionando. Então localizei outro grupo de caçadoras seguindo para a direita. Os arcos em prontidão deviam ter visto Thalia. O que está acontecendo? Perguntou Nico, tentando subir até onde eu estava. Minha mente estava em disparada. Thalia não ia conseguir escapar, mas as caçadoras estavam divididas. Com tantas delas em cada flanco, o centro devia estar desguarnecido. Se eu fosse rápido... Olhei para Beckendorf. Vocês podem cuidar de tudo. Beckendorf bufou. É claro. Eu vou até lá. Os irmãos Stoll e Nico deram vivas quando eu corri na direção da linha divisória. Eu corria na velocidade máxima e me sentia ótimo. Saltei sobre o riacho, entrando em território inimigo. Podia ver a bandeira prateada delas à frente, guardada por uma única sentinela, que nem estava olhando na minha direção. Houve lutas à esquerda e à direita, em algum ponto do bosque. Estava no papo. A sentinela virou-se no último minuto. Era Bianca de Angelo. Seus olhos arregalaram quando me choquei contra ela, lançando-a estatelada na neve. Desculpe, gritei. Arranquei a bandeira de seda prateada da árvore e saí em disparada. Já estava a 10 metros dali quando Bianca conseguiu gritar, pedindo ajuda. Pensei que estivesse livre. Zip! Uma corda prateada correu pelos meus tornozelos e se prendeu à árvore perto da qual me encontrava. Uma armadilha disparada de um arco. Antes que eu pudesse pensar em parar, desabei estendido no chão. Percy! Gritou Thalia à minha esquerda. O que você está fazendo? Antes que ela me alcançasse, uma flecha explodiu a seus pés
e uma nuvem de fumaça amarela ergueu-se em torno do seu grupo. Eles começaram a tossir e engasgar. Eu podia sentir o cheiro do gás pelo bosque, o horrível cheiro de sulfura. Isso não é justo, arquejou Thalia. Flechas de pum são antidesportivas. Levantei-me e recomecei a correr. Faltavam apenas mais alguns metros até o riacho, e eu tinha a presa. Mais flechas passaram zunindo pelo meu ouvido. Uma caçadora surgiu do nada e tentou me atingir com sua faca, mas eu me desviei e continuei correndo. Ouvi gritos do nosso lado do riacho. Beckendorf e Nico estavam correndo em minha direção. Pensei que estivessem vindo para me receber, mas então vi que estavam perseguindo alguém. Zoe doce amarga, correndo em minha direção, como um guepardo, esquivando-se dos campistas sem dificuldade, e ela tinha nossa bandeira nas mãos. Não! Gritei, e aumentei a velocidade. Estava a menos de 1 metro do riacho quando Zoe alcançou seu lado, chocando-se contra mim por garantia. As caçadoras davam vivas, enquanto ambas as equipes chegavam ao riacho. Kiron surgiu do bosque com um ar soturno. Ele levava os irmãos Stoll nas costas, e parecia que ambos haviam sofrido golpes feios na cabeça. Connor Stoll tinha 2 flechas projetando-se de seu capacete como antenas. As caçadoras venceram, anunciou Kiron sem nenhum prazer. Então acrescentou num murmúrio, pela 56ª vez consecutiva. Percel Jackson, gritou Thalia, avançando contra mim. Ela cheirava a ovo podre e estava tão enfurecida que faíscas azuis cintilavam em sua armadura. Todo mundo se encolheu e recuou por causa de Aegis. Precisei de toda a minha força de vontade para não demonstrar medo. O que, em nome dos deuses, você estava pensando? Berrou ela. Cerrei os punhos. Já tiveram acontecimentos ruins em números suficientes por um dia. Não precisava daquilo. Eu peguei a bandeira, Thalia, balancei-a na cara dela. Eu vi a oportunidade e a aproveitei. Eu cheguei à base delas, gritou Thalia, mas a bandeira não estava mais lá. Se você não tivesse se intrometido, teríamos vencido. Tinha muitas delas atrás de você. Ah, então a culpa é minha. Eu não disse isso. Ah! Thalia me empurrou e um choque percorreu meu corpo, lançando-me a cerca de 3 metros na água. Alguns campistas arquejaram. Umas 2 caçadoras abafaram um riso. Desculpe, disse Thalia, empalidecendo. Não tive a intenção de... A raiva rugiu em meus ouvidos. Uma onda ergueu-se do riacho, explodindo na cara de Thalia e encharcando-a da cabeça aos pés. Eu me levantei. Certo, eu também não tive a intenção. Thalia respirava pesadamente. Já chega, ordenou Kiron, mas Thalia ergueu a lança. É isso que você quer, cabeça de alga? De certa forma, eu não ligava quando Annabeth me chamava assim. Pelo menos já me acostumara. Mas, vindo de Thalia, não era nada legal. Pode vir, cara de pinheiro. Ergui contra a corrente, mas antes que pudesse me defender, Thalia gritou e um feixe de raios desceu do céu, atingiu sua lança como um para-raios e explodiu em meu peito. Desabei, sentado, pesadamente. Senti um cheiro de queimado. Tinha o pressentimento que vinha das minhas roupas. Thalia, disse Kiron, já chega! Eu me pus de pé e convoquei todo o riacho a se erguer. Milhares de litros de água se elevaram no ar, formando uma maciça nuvem afunilada e gelada. Percy! Pediu Kiron. Eu estava prestes a lançá-la contra Thalia, quando vi algo no bosque. Perdi a raiva e a concentração de uma só vez. A água voltou a cair no leito do riacho. Thalia ficou tão surpresa que se virou para ver o que eu estava olhando. Alguém, alguma coisa se aproximava. Estava envolta em uma névoa verde obscura, mas, à medida que se aproximava, campistas e caçadoras arquejavam. Isso é impossível, disse Kiron. Eu nunca o vira tão nervoso. Ela nunca deixou o sótão. Nunca. E, no entanto, a múmia ressequida que guardava o oráculo arrastou-se adiante até encontrar-se no centro do grupo. A névoa espiralava em torno de nossos pés, dando à neve um pálido tom de verde. Nenhum de nós ousava mover-se. Então
Então sua voz sibilou no interior da minha cabeça. Aparentemente, todos podiam ouvi-la, pois vários taparam os ouvidos com as mãos. Eu sou o espírito de Delfos, disse a voz, porta-voz das profecias de Febo, Apolo, assassino da poderosa Piton. O oráculo me mirava com os olhos frios e mortos, então se voltou inconfundivelmente para Zoe doce amarga. Aproxime-se, buscadora, e pergunte. Zoe engoliu em seco. O que preciso fazer para ajudar minha deusa? A boca do oráculo se abriu, deixando sair a névoa verde. Eu vi a imagem imprecisa de uma montanha e uma garota de pé no pico árido. Era Ártemis, mas estava envolta em correntes, agrilhoada às pedras. Estava de joelhos, as mãos erguidas, como se para defender-se de algo que a atacava. Parecia sentir dor. O oráculo falou. A oeste, 5 buscarão a deusa acorrentada. Um se perderá na terra ressecada. A desgraça do Olimpo aponta a trilha. Campistas e caçadoras, cada um brilha. A maldição do Titã, um deve sustentar. E, pela mão do Pai, um irá expirar. Então, enquanto assistíamos, a névoa espiralou-se e recuou como uma grande serpente verde para a boca da múmia. O oráculo sentou-se numa pedra e tornou-se tão imóvel quanto estivera no sótão, como se fosse ficar sentado ali, à margem do riacho, por 100 anos. Meu Deus, eu estava prestes a colocar aí para a próxima página, mas já acabou o capítulo. Bom, pessoal, esse foi o capítulo de hoje. Um pouquinho mais longo que de costume tem sido esses últimos capítulos, né? Mas enfim, eu gosto desse capítulo porque tem basicamente essa demonstração de poderes do Percy e da Thalia, né? E, enfim, a captura da bandeira, eu acho que sempre é um capítulo muito, não sei, muito cativante, digamos assim. Mas enfim, eu acho que deu tempo suficiente de você relaxar, Descansar e sentir soninho, né? Mas caso não tenha sido suficiente, eu te convido a procurar e buscar pelos outros vídeos aqui de ASMR no canal, tá bom? E por enquanto eu vou ficando por aqui, tá bom? Eu volto a te lembrar, né, caso você não tenha dormido, que você curta aqui embaixo, que você comente, compartilhe, se inscreva no canal caso não seja inscrito e caso tenha também condições de apoiar financeiramente o canal, veja os links na descrição, tem o Apoia-se com várias recompensas. Se você tiver interesse, eu te convido a isso, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Um beijo. e até semana que vem com mais um vídeo, com o capítulo 7, então, a continuação. Tchau. Comente se você bocejou também.